Mas essa frase, estabilidade não existe, eu acho que nunca fez tanto sentido no último ano. Pra quem ainda duvida, né? Pra quem ainda duvida, mas eu quero saber aonde nasceu essa frase pra você. Eu não lembro, por exemplo, eu te acompanho há tantos anos, cara. E pra mim... Você lembra a primeira vez que você falou isso na internet, assim? Ou da onde veio esse seu pensamento de estabilidade não existe? Porque é muito lógico, Isso. Mas a primeira vez que você jogou essa frase pro mundo foi por causa de uma experiência que você passou, uma parada que você viu, ou uma coisa que você me acreditou? A primeira vez que eu falei essa frase da internet foi em 2010. Num vídeo que está lá. Dinossauro na internet gerando conteúdo, hein, cara? Eu vou procurar aqui o vídeo que eu falei. Foi de um vídeo... Eu fiz uma série de, se não me engano, de 10 vídeos no Geração de Valor, que na época tinha muita audiência. 1 milhão de views num vídeo era uma coisa absurda. Há 10 anos atrás, 10 né? anos, mais de 10, né? 11 anos, né? Deixa eu só achar aqui qual é o vídeo. Mas é um vídeo, se não me engano, que eu falava sobre você ter que tirar os entulhos para construir. A minha internet aqui não está funcionando. Mas foi um primeiro vídeo que eu falei que estabilidade não existe, porque na época eu falava, olha, você tá tudo bem aqui hoje, mas pode ter um terremoto, sim, pode ter uma tragédia, pode ter uma crise econômica. Olha, lembra que em 2010 o Brasil crescia, se eu não me engano, 7% do PIB, sim, o Brasil bombando, sim, Brasil crescendo, a dólar era 1,56, não é? Você tinha mais de 18 milhões de jovens querendo fazer concurso público por causa da estabilidade. E naquela época, com o Brasil no topo, a gente falou que estabilidade não existe. Então, qual é o fundamento filosófico para isso? Porque quando você acredita na estabilidade, você toma decisões na sua vida baseado nessa premissa. A estabilidade é uma premissa. É uma premissa. E aí, se você tiver como premissa algo que não existe, você pode se machucar. Boa. Então, basicamente, assim, na nossa vida a gente vai ter que escolher entre segurança e liberdade. A escolha é sempre entre segurança e liberdade. Imagina uma gaiola com um passarinho dentro. E a porta da gaiola está aberta. Dentro da gaiola, tu é mais seguro. Um passarinho dentro da gaiola é mais seguro. Um gato não consegue entrar dentro de uma gaiola. Não é? Dentro da gaiola você tem alpiste. Tem lá o alpistezinho. Todo quinto dia útil lá tem alpiste. Você entendeu? Então o que acontece? O passarinho tem essa opção de pegar e bater asa e voar, sair dessa gaiola. Só que fora da gaiola tem o gato. Não tem o alpiste. Ele vai ter que arrumar a comida dele. Então, você vê, é um trade-off. Um tem mais segurança, tem comida, mas tem alguma proteção. Ou sensação de proteção. Fora, ele não tem essa proteção e também não tem a comida garantida, ele vai ter que arrumar a comida dele. Só que ele tem a liberdade. Aí, vamos lá pro passarinho que está dentro da gaiola. Ele tem essa proteção realmente? E se o dono dele morrer? E se não tiver mais alpiste? Ele ficar trancado dentro de uma gaiola sem alpiste? Sem alpiste. Sim. Porque alguém põe aquele alpiste ali. E se esse alguém morrer? Se esse alguém faltar? As pessoas morrem. Então, entre a segurança e a liberdade, essa é uma decisão filosófica de vida, né? Qual é a tua metáfora de vida? Você quer voar ou você quer ter segurança dentro da gaiola? Quer dizer, suposta segurança. Esse é o ponto, não é? Mas isso é uma coisa interessante, porque as pessoas sempre negligenciaram isso. Por mais que isso sempre foi falado, as pessoas nunca deram atenção porque não existia algo eminente que pudesse, de fato, prejudicar todo um sistema ou que batesse assim. Ela achava que não tinha. Exato. Aí até acontecer. Então eu falo assim, não tem um mal que não traga um bem. Então hoje as pessoas entendem de fato que você precisa juntar dinheiro, isso sempre foi falado. Que você precisa de um plano B, né? A gente fala bastante de vendas, por muito tempo isso foi negligenciado. As pessoas tinham preconceito em relação a isso e hoje estão buscando programas para aprender a vender e entender que precisa trazer uma fonte de renda extra. É óbvio que a catástrofe em questão de saúde é gigantesco, né? Isso não é um mal que trouxe um bem. Olhando na ótica econômica. Mas olhando na ótica econômica, o quanto hoje a gente tem de pessoas despertas
que estão hoje cada vez mais precavidas e buscando por alternativas, é absurdo. E eu acho legal que você também, Flávio, não só... E assim, você sempre manda uma estabilidade não existe, onde às vezes o cara acha, não, Flávio, eu sigo seus conselhos, que legal, eu tenho um negócio muito sólido, eu vendo para clientes muito grandes, eu tô bem. Aí você, estabilidade não existe. Não existe. Não existe. Você não sabe se seu cliente vai te trocar agora. Exatamente. Por exemplo, o cara que acha que está estável no casamento, a mulher vai encher o saco dele uma hora. Às vezes até você, pessoalmente, quando a pessoa fala, você já é bilionário, pra você estabilidade existe. Bota aí a foto você... do Ike Batista. Você sempre gosta de trazer a galera pra realidade mais ou menos o da seguinte, alerta, né, cara? Você tem que estar sempre em alerta. Vamos lá, vamos falar de casamento. Casamento é um jardim. Uhum. Esse jardim tá lindo e maravilhoso, bonito, flores bonitas, tá bem cuidadinho. O que acontece se você para de cuidar daquele jardim? Morre. Vai virar um mato, matagal. Nasce praga. É praga, vai virar um matagal horroroso, entendeu? Então é o seguinte, se você não fizer nada, tudo se deteriora. Isso é estabilidade, não existe. Top. Se você não fizer nada, tudo se deteriora. Para que algo esteja de pé, eu preciso trabalhar para que algo esteja de pé. Uhum. Só que eu só vou trabalhar se eu acreditar que eu não tenho estabilidade. Uhum. As pessoas acham que estabilidade é só o direito de não ser mandado embora de um emprego. Uhum. Isso não é estabilidade. Até porque esse direito, ele pode mudar. Uhum. Eu lembro que nesse vídeo, se eu não me engano, o título do livro, do vídeo é Livre-se dos Entulhos, do Geração de Valor. Boa. Foi a primeira vez que eu falei de estabilidade não existe, em 2010. Mas eu lembro que eu falei de que mais de 100 mil funcionários públicos da Grécia tinham sido acabados de ser demitidos na crise da Grécia. Eu lembro. E o Brasil não tinha nenhum indício de crise. Hoje já tem. Não é? Uhum. Hoje tem. Por quê? Porque o Brasil hoje gasta mais do que arrecada. Uma hora não vai ter dinheiro para pagar as contas. Uhum. E na hora que isso acontecer, não tem lei de estabilidade que vai resolver esse problema. Porque não vai ter dinheiro para pagar a conta. Vai faltar alpiste. Então, quando a gente tem a certeza que estabilidade não existe, a gente se levanta da cadeira, cria uma renda extra, vai vender, vai se desenvolver, não vai achar que está tudo garantido, não vai negligenciar no casamento, nas relações, no trabalho, vai cuidar do seu jardim. Nossa, eu acho isso muito legal, cara. E é impressionante, toda vez que eu te trago pra conversar, bater papo com a gente, você vai, enfim, você tá no podcast agora, e vai pra outro podcast, e tava no podcast dos nossos amigos, lá com o Joel, com o Nigro, com a galera. É impressionante que todo mundo não consegue, é magnético falar com você, falar de venda, tá muito no seu DNA, até porque muita gente se identifica e você tem essa linguagem, e você é um dos grandes embaixadores, porque eu lembro o primeiro vídeo que a gente gravou junto, cara, primeiro vídeo que a gente gravou... Lá em Orlando, né? Lá em Orlando, 4 anos atrás, cara, bombou esse vídeo, eu acho que é o vídeo mais assistido no meu canal. Se não me engano, eu acho que é o único vídeo no meu canal que milhões, assim, eu acho que tem mais de 1 milhão, se não me engano, tem mais de 1 milhão de visualização. E você dá um exemplo muito incrível. Fala assim, Caio, a venda sempre foi muito mistificada. A mãe, quando quer arrumar um emprego pro filho, chega pra um amigo e fala assim, cara, você tem um emprego pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. E você sempre fez... Foi um dos pioneiros. Hoje tá cada vez mais cool falar de vendas, né? Que eu sei vender, eu preciso aprender a vender e tudo mais. Principalmente em momentos de instabilidade, a habilidade da venda acaba, entre aspas, sendo uma segurança pra você. E é muito louco, porque eu já vi um vídeo seu, eu já te mandei ele, antigo pra caramba. Você devia ter uns 20 e poucos anos, no começo da Wire. Esse vídeo é muito inspirador pra mim, porque... lembro o começo da minha carreira também, treinando a minha primeira equipe de vendas. Bronca no cara? Não, você puxando, assim, sua equipe de vendas, com certeza sua equipe de vendas da Wise, você perguntando, tá difícil e tal. Aí você, quantas ligações você fez? Ah, entendi. Como assim tá difícil? Venda é uma ciência, cara, venda é arte. Mostra meus números, mostra a tua agenda. Ninguém, tipo, alguma coisa, não tem venda que resista a 10 horas de trabalho. É uma parada, tipo assim. Mas sempre foi seu esse DNA com vendas? Foi. Sempre foi seu, assim? Assim, eu queria ser funcionário público. Não é? Sim. Queria ser, não. Eu fui funcionário público. Eu fiz um concurso público e fui militar na Marinha por 2 anos. Não é? Como eu fui expulso, porque eu não era muito disciplinado lá pelos padrões militares, eu escolhi depois uma faculdade para eu fazer, que era Ciência da Computação. Foi isso que eu escolhi lá em 1991, 1990. Exato. Só que estava namorando, não queria
pedir dinheiro pro meu pai para sair com a minha namorada. O primeiro, que meu pai, que tadinho, não tinha nem muito recurso. Uhum. E segundo, eu estava com a moral baixíssima, que tinha acabado de ser expulso. Não é? Então, eu precisava ganhar algum dinheiro. Então, o que me trouxe essa possibilidade? Vendas. Comecei a vender relógio. Não é? E Muito eu, né, amor? Muito. Nossa. né? Caio trazia, lembra? E me Nossa. colocava eu pra colocar pra vender também, lembra? Era minha primeira equipe de venda foi... Foi relógio também? Foi relógio. Ah, é? Sim, cara. É uma Não, mas passagem eu muito cheguei a ter uma forte, carreira internacional. Né? eu ia no Paraguai comprar. Não é? Você chegou a ir pro Paraguai também? Não, Não, era um pouquinho mais chique pra você. Eu ia pra Miami. Isso é outro patamar, meu amigo. Isso é outro patamar. Ele aproveitava as férias da família, Não, abarrotava de relógio e trazia. Não, Olha que o meu loucura, era cara. Paraguai mesmo. Entendeu? A minha família querendo ir passear lá, pô. Minha família, enfim, fazia força, ia lá. Eu ficava lá comprando relógio pra vender, pra fazer uma grana. Pois é. Mas essa minha carreira de venda de relógio durou alguns meses e me deu uma seguinte sensação muito interessante. Como eu comecei a ganhar uma grana vendendo relógio, a primeira coisa que eu me perguntei, eu tinha 18 anos, eu falei, mas por que alguém trabalha 44 horas por semana? Sim. E eu morava na periferia, era geralmente 2 horas do centro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é esticadinho, né? Então as coisas são longe no Rio. São Paulo é mais concentrado, mas tem mais trânsito. Então, era 2 horas. Por que alguém pega um ônibus cheio, um trem cheio para ir trabalhar por 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, para ganhar um salário mínimo? Eu com 18 anos, eu comecei, eu não entendo. Eu, sei lá, vendia, 5, 6, 7 relógios, não sei, e já ganhava mais do que um salário mínimo. Uhum. E eu comecei a ver que vendas, ela era uma ferramenta que me dava aquilo que eu precisava naquele momento. Era a independência financeira dos meus pais. Era muito pouquinho, a margem do relógio não era lá tão grande, não era tão caro, não era um valor tão alto, mas me dava aquilo que eu não tinha, uma certa independência dos meus pais. Eu enxerguei vendas como uma espécie de libertação. Ela me dava liberdade. Eu comecei a vender, tudo bem. Só que depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar como vendedor numa escola de inglês. Uhum. E quando eu participei desse processo e comecei a trabalhar lá eles me ofereceram um plano de carreira. Eu tinha metas para bater e essas metas eu ia subindo, não é? Eu cheguei a gerente, eu tinha vários níveis de gerências, era um funcionário daquela empresa. E aquilo também foi uma libertação para mim. Porque lá eu aprendi técnicas de vendas. Lá foi a minha primeira escola de vendas. Você patinou muito no seu início ou você já entrou Não, com saí faca na vendendo, caveira? saí né? vendendo. Não vacinei nada, saí vendendo pra caramba. Porque o que acontece? E eu saí vendendo por quê? Porque para mim não importa se era venda ou não era. Importa era o seguinte, eu estou mudando de vida. Você não pensava no processo. Não, eu pensava no resultado resultado. final. O resultado era o quê? Eu daqui a 4 meses eu vou ganhar mais do que se eu ganharia quando eu me formasse daqui a 4, 5 anos. Sempre teve fome. Muita fome. Então, é fome de quê? De mudar de vida. Ó, vendas é o ideal para o cara que não está satisfeito com a vida dele. Incrível. O cara que está muito feliz com a vida dele, para que ele vai ficar tomando não? Sim. Ele tem que estar... Eu não estou satisfeito. Não é? Não estou conformado Uhum. com a minha vida. Satisfeito eu acho até que o cara deve estar, porque satisfação está ligada à gratidão. Tá. Faz bem, o cara está grato pelo que tem, mesmo que seja pouco. Mas ele tem que estar inconformado, né? Ele tem que estar inconformado para querer mudar. O cara que está conformado, ele não quer mudar. O cara que está conformado, ele não quer pagar um preço. Não faz sentido pagar preço. Mas não significa que a vida dele precisa estar ruim. Porque, por exemplo, você, porra, sem falsa modéstia, é bilionário, Flávio. E você sempre tá buscando o próximo Mas são nível, fases velho. diferentes. Entendi. Né? Eu tô primeiro aqui. Naquela fase, era uma fase é que são metas diferentes. Né? Sim. Nossos propósitos de vida, eles vão se transformando. Total. Até porque se a gente atinge um objetivo que tem e não renova um novo, não renova para um próximo, tu para. E quando você para, teu jardim que estava lindo, Aí, ó. Morre. Aí, ó. morre. Então estabilidade não existe. Então ou tu tá crescendo, ou tu tá caindo. É isso. Ou tu tá subindo, ou você tá caindo. Eu vou repetir. Ou você tá subindo, ou você tá caindo. Não tem estável? Não tem estável. Entendeu? Não existe. O estável é uma ilusão da inércia. Uhum. Como assim a inércia? Explico. Você está subindo, aí você parou de queimar combustível. Você ainda sobe por um tempinho por inércia. Aí você vai perdendo força. Aí você chega aqui.
Aí alguém pode pensar, agora tá estável, né? Fala, não, Tá ele pronto tá pra cair. pronto para cair, aqui é veloz. Uau! Entendeu? Sim. Então, ou você está subindo ou está caindo. O teu jardim ou está lindo porque você cuidou, ou está num processo de destruição porque você negligenciou. Não existe a estabilidade do jardim. O jardim está bonito porque você trabalhou, ou é uma questão de tempo, ele está destruído. E aí o que acontece? Você tem que ter uma primeira meta, cumprir essa meta, criar uma nova. Mas por que alguém que tem grana ainda cria meta? Porque essa é a vida dele. E o trabalho dele não se resume apenas em trabalhar para ganhar algum dinheiro. Ele começa a criar significados no trabalho dele, como, por exemplo, o meu trabalho ajuda pessoas. O meu trabalho educa pessoas. O meu trabalho promove mudança de vida na vida das pessoas. Então isso me faz bem. Isso é uma remuneração que eu tenho também, que não é a grana. Mas que remuneração é essa? Significado. Tua vida passa a ter significado. Você passa a se sentir importante para outras pessoas. Isso também te faz bem. Porque as pessoas acham o seguinte, eu já ganhei um monte de dinheiro, não preciso trabalhar. Tá bom, vou ficar em casa fazendo o quê? Total. Vai aproveitar a vida. Beleza, eu viajei, aproveitei, e agora? E depois? Como se, por exemplo, eu trabalhar não fosse aproveitar a vida. Exato. Como, por exemplo, se... Eu lembro, né? Eu me casei com 20 anos e alguns amigos, cara, não casa, vai aproveitar a vida. Como eu vou aproveitar a vida do lado da pessoa que eu quero, tá? Total. Esse é Então- dos meus, time de colete. Não é, cara? Joga no time de colete, é feliz. Não é, né? cara? Total. Poxa. Enfim. Então, a venda, agora voltando àquele meu início, a venda, quando eu conheci, era a oportunidade de eu ter a independência completa, eu podia me casar, eu podia viver a minha vida, ter a minha casa e tal. Aí tu alcança isso. Depois que você alcança isso, você tem que criar novas metas, novos objetivos. E a venda foi sempre para mim esse elemento que me dava essa liberdade. E foi a venda, Caio, que me deu a capacidade de virar o jogo quando começou a pandemia. Porque eu criei novos processos de vendas, adaptados para formatos online, onde nós tivemos um crescimento brutal. Cara, eu acompanhei de camarote isso. Aí você acompanhou. Que animal. Foi em outubro, antes de começar a pandemia. Lembra que você estava Lembro. começando a pivotar? E o Flávio sempre coloca na minha cabeça uma frase que eu vi recentemente, mas é muito Flávio, assim, que é: se canse do jeito que você faz antes que seus clientes ou o mercado canse de você. Então sempre tá na frente, né? Então, muita gente pivotou depois que a Mas figurinha nossa, por né? que você tem que estar na frente? Porque estabilidade não existe. Isso, então, cara, essa estabilidade não exige, sempre você deixou num estado de alerta, tipo, o seu sonar Óbvio. sempre absurdo, assim. Sempre. Antecipação de movimento. É uma ilusão. Eu não quero viver a minha vida iludido com algo que não existe. Não existe. A entropia está dentro da segunda lei da termodinâmica, diz que tudo vai se desestruturar. As coisas se desestruturam, se desorganizam. Não é? O que está aqui, o governo se desorganiza, o império, ele cai. Todos os impérios subiram e caíram. Isso é da vida, isso é do universo. As coisas se desestruturam. Essa mesa bonita aqui que a gente está, se deixa ela aqui quietinha, sem tocar nela, por 5 anos. Volta daqui a 5 anos, ela está destruída já. Aquela coisa, se tem alguém ouvindo a gente e tá vendendo pra caramba, não se iluda, pode passar se você não fizer a lição de casa. Tipo Óbvio, isso, o teu né? sucesso do passado não garante o seu sucesso do futuro. E a notícia boa é que teu fracasso da vida inteira não determina o teu fracasso do futuro também. Você pode mudar já. Ou seja, estabilidade não existe, não significa só que o que está bom fica ruim. Verdade. Estabilidade não existe também significa que o que está ruim pode ficar bom. Total. Porque se fosse estável, ficaria ruim pro resto da vida. Sempre. Olha Ainda aí. bem Olha bem que estabilidade não existe. Ainda bem que estabilidade não existe.